Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Universo Imobiliário. Eu sou Ingrid Reis, pode rodar a vinheta. Olá, Mari, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui com a gente hoje e gostaria que você compartilhasse um pouco sobre o seu ramo profissional e também sobre a sua especialidade. Eu vi que você é especialista em comportamento emocional. Certo, boa tarde, né, porque já é boa tarde. Boa tarde, sim, a especialidade na área emocional, ela começou a partir de 2020, mas antes um pouquinho eu vou apresentar. Eu tenho um histórico, sou empresária há 20 anos do ramo imobiliário e dentro dessa área do ramo imobiliário, diante de vários problemas que tem dentro da documentação, acabei me especializando na área do direito, onde eu entro bastante, na área de documentação imobiliária. E aí me especializei em inventário e partilha. Então, hoje, como empresária do negócio, acabei juntando esta área, unindo a advocacia, numa área bem específica, onde eu sou, assim, adoro, gosto muito e tenho muitos resultados nesta área. Aí, simultaneamente, também abri um outro negócio, porque o ramo imobiliário ele acaba puxando outras áreas. Então, tem Ele é uma outra. amplo, né? Vem em outras áreas Vem outros. conectadas. Exatamente. E aí eu acabei também abrindo hoje que eu tenho a Fiança aqui, da qual eu também sou diretora e atual presidente da Rede Gaúcha. Então, meio que eu faço várias coisas, mas dentro do direito, dentro dessa área imobiliária e o direito, eu acabei absorvendo a documentação, os imóveis, como regularizar o inventário, como fazer, e ali eu consegui me especializar. E hoje isso é um grande negócio que eu já vinha trazendo, com menos resultados até 2020. E aí eu não conseguia entender porque com tanto sucesso, com empresa andando, eu não conseguia estourar, não conseguia explodir um negócio. E aí eu fiz um curso, viajei para fora do país e fiquei fora da empresa. E nesta minha ausência da empresa, onde depois de 20 anos nunca tinha tirado férias, quando eu me afastei ali, o que aconteceu? Eu fiquei longe de tudo, pensando muito e pensando do lado de fora. E aí foi onde eu descobri, num curso que surgiu ali, que me foi ofertado até pela internet, Facebook, Que que bacana, eu tinha que... A gente tem bloqueios emocionais. E aí com eu fui certeza. tentar entender, assisti a live daquela pessoa naquela noite e não me contive. Acabei fazendo a tal inscrição, fiz o curso, e aí eu descobri que eu tinha bloqueios emocionais. Que E não estavam graves, deixando você que não me evoluir. deixava evoluir. Eu tinha um resultado muito bom, porque eu era muito competente no que eu fazia, na qual eu também não reconhecia em mim. Eu tinha, as pessoas me qualificavam, mas eu não me qualificava. Nossa, que Então, bacana. isso começou a mudar. E aí quando eu fiz essa desconstrução, foi onde eu disse, eu preciso ajudar outras pessoas. Porque se isso aconteceu comigo, e foi um ano, assim, de uma reviravolta, uma coisa, assim, que não dá para explicar, assim, uma meia hora que a gente tem. Mas esta história minha do desbloqueio emocionais, ela gerou, inclusive, um livro, onde eu coloco, o título dele é 1,7 milhão, onde eu coloco ali o que desconstruiu em mim e deu todo o resultado na minha área, inclusive Que na incrível, que área incrível. jurídica. Então, assim, a área jurídica, ela explodiu para mim em 2023, quando eu desconstruí meus bloqueios. Aí, em 2023, eu disse, eu tinha tudo, eu só achava que eu não era capaz, eu tinha medo, eu achava que eu não era merecedora. Então, olha quantos bloqueios que já tem aqui. E tudo isso Tava tudo na sua só na cabeça minha cabeça. e isso te limitava. E isso é o que a gente passa, né? Você falando, eu me identifico muito com algumas coisas, porque eu também faço terapia e eu acho que o emocional é o que rege tudo. Se você não estiver bem com o seu emocional, com a sua vida, que tem a ver com o seu emocional, né? Que você tem que estar tudo alinhado, como eu digo, você não progride, não vai, né? Trava, como você está falando. Exatamente, eu fiquei travada, imagina assim, se eu considerar, fiquei travada há 20 anos. Eu tinha clientes que diziam que alguém indicou que se eu não resolvesse o problema dele, ninguém mais resolveria. As outras pessoas enxergavam em mim uma Um competência, uma potencial capacidade, gigante, e eu achava que não. você enxergava menos. E automaticamente por isso eu não cobrava. E aí aquilo ali começou a Tem mudar. E aí, outra chave. uma outra Eu não chave sabia excelente. cobrar pelo meu trabalho. Então, quantos bloqueios você tem? E são bloqueios que tu traz lá da tua infância.
Tu acha que assim, meu pai foi desta forma, eu não posso mudar. Pode. Aí tu descobre que tu tem como ressignificar. E aí eu vejo hoje quantas pessoas têm com este problema. E dentro do nosso ramo imobiliário, isso é muito mais forte, porque dentro do ramo imobiliário a gente lida muito com pressão. Com pessoas, com pressão, Fecha né? negócio, cai negócio. Então, É aquilo todo o tempo, né? A tua cabeça 24 horas ali, né? exato. Correndo contra o tempo. E Então você precisa estar bem para fazer isso bem feito, exatamente. né? E aí, quando você tem esse bloqueio, você diz: eu não sou capaz, eu não posso bater nessa porta porque o cara vai me xingar. Nossa, Ah, daí te existe. limita. E é muito o que eu passava. Eu falo assim agora, mas é muito o que eu passava há um tempo atrás. O que me ajudou? A terapia, o conhecimento, estudar. Esse seu livro, excelente, é um estudo, você buscar conhecimento sobre o emocional, sobre o comportamento do teu emocional, o que tu pode evoluir. Então, incrível o que você está me trazendo. É bem o que eu tô passando junto, sabe, nesse momento e evoluindo. Não, é uma mudança, assim, é uma mudança que é difícil de explicar para quem não conviveu comigo. Quem conviveu já vinha de muito tempo comigo e fala hoje. A Mari de 2023 para trás é uma e a Mari de agora é outra, totalmente diferente. Posicionamento, tudo muda. Tudo é muito. Você muda. Às vezes, hoje eu vejo da competência que eu tenho, inclusive dentro da minha área, dentro ali do direito no imobiliário, que o cliente chega, ele chega com um problemão para ele. Quando eu olho a documentação, eu digo, nossa, é só fazer isso. E aí eu resolvo aquele problema do cliente. Isso daí na área jurídica. Isso... Porque às vezes a gente enxerga o problema maior do que ele é. E é isso, Exatamente. é o bloqueio que você está passando para ver como é importante, gente, a gente ter conhecimento, né? Como é importante o que a Mari tem para agregar aqui, trazendo isso pra gente. Eu tô achando excelente esse assunto e quero que você aprofunde mais, juntando com o jurídico. Porque o jurídico, ele tá junto. Isso traz a maior dor de cabeça, né, para os corretores. Eu vejo que essa parte da documentação é a parte mais difícil, né? Você tem muitas dores, porque assim, o corretor hoje, e aí eu vejo o corretor ele não está se qualificando. Então a gente hoje tem dentro do ramo imobiliário corretores que não querem se qualificar para melhorar e hoje o cliente ele está mais exigente e dentro da minha empresa, então eles têm, digamos, uma ajuda, um anjo ali, porque tem uma dúvida, eu estou lá para esclarecer, que eu acho que tudo que eu passo, se eu conseguir te ensinar como faz, amanhã você não vai me perguntar. Então, eu estou ganhando também com isso. Sem contar que toda vez que você ensina, você aprende 2 vezes, eu sempre digo isso. Perfeito. Então, a área jurídica, para quem trabalha no ramo imobiliário, se ela não tiver um pouquinho de domínio sobre esse assunto, muitos negócios você não consegue realizar. Por que você não consegue realizar muitos negócios? Porque o cliente que está na ponta, ele quer entender se está tudo certo. Então, se você não domina, se você passa uma insegurança, esse cliente não vai comprar esse imóvel. E a gente tem muitos imóveis, isso aí Por isso a importância, né, da documentação, de você saber, junto com o advogado, né, o que você deve ter ali, todos os documentos certinhos, não com sempre uma pendência, que seria o que muito aparece, né, pelo menos para mim, na minha experiência e de alguns colegas do ramo, aparecia muitos documentos com pendência, então tu não consegue finalizar depois. E às vezes o corretor faz o quê? Ele quer levar mesmo assim para fazer a venda. Só que lá no final vai dar problema. Né? Exatamente. Então você não vai conseguir concluir. Eu sempre coloco que você não pode trabalhar pelo valor que você vai receber, e a gente vê muito isso, trabalhar pelo dinheiro. E isso em qualquer ramo, daí não falo nem só no imobiliário, mas acontece isso. E o corretor, na ansiedade de fechar o negócio, vamos fechar e depois nós vamos ver como é que fica. Não dá. Então, dentro da área imobiliária, eu digo para o corretor, é importante você ter um pouquinho de domínio e entendimento sobre um pouquinho de cada coisa. De cada coisa, porque assim, ó, o cliente está ali, está ansioso. Então, se você também coloca ansiedade, você não vai conseguir ter resultados. Passar segurança para o cliente, que é o que a gente falou agora no último programa, que a gente tem que passar segurança para o cliente. O cliente, ele precisa ter segurança. Sim. Né? Eu te imagino assim, ó, você está comprando imóvel, já é uma ansiedade, já é uma decisão que por mais que ela é
maravilhosa, porque você está comprando, realizando ali, Sim, comprando a você está realização em do seu dúvida. sonho. Geralmente a gente E está em aí dúvida. já existe essa dúvida, será que eu estou fazendo o negócio certo? Aí você pega um corretor que não é Não obrigado está a conhecer na área, 100% ali, mas né, e ele também não tem alguém com para dizer assim, olha, entendimento. temos aqui o jurídico para lhe Pronto. auxiliar, Uhum. né? Então eu sempre digo assim, ó, o É jurídico entra importante. para dizer assim, não, esse negócio está certo, podemos finalizar. E Tudo se isso conecta, né? Está tudo conecta. A conectado. área jurídica hoje, eu vejo alguns clientes que dizem assim, até falou para mim assim, eu não vou contratar um advogado para ver, porque o contrato está tudo certo. E aí eu falei para ele, nunca faça uma compra e venda analisando só um contrato. Quando você vai comprar um imóvel, muito mais importante do que o contrato é a documentação que É a precisa. primeira coisa que deve ser vista. Porque assim, ó, a pessoa acha assim, não, a pessoa assinou o contrato, está tudo certo. Eu sempre digo, no documento você pode botar o que você quiser. Você pode escrever o que você quiser. Sempre que ler, tá tudo. entender o que está ali no documento, né? Exatamente. Mas se você não tem, existe o contrato, mas a documentação não está regular, não está em dia, você pode ter um problema muito maior lá na frente, Futuro, né? que daqui a pouco você não vai resolver. Então, Exatamente. a figura do jurídico dentro de uma compra e venda, ela é fundamental. Claro, eu sempre digo para as pessoas assim, ó, quando você quer comprar um imóvel, procure um advogado que seja especialista nessa área, porque a gente também vê muitos colegas que não são da área, mas porque é amigo da família, e vai lá e tenta dar uma assessoria para aquele cliente. E aí eu já vi situações onde o advogado não sabe o que é uma ação, uma negativa de ação rei persecutória, que é um documento, assim, ó, não tem como assinar nenhum documento sem esta matrícula com essa declaração de negativa. E aí eu já vi colegas que não tinham essa experiência assessorando um cliente. Então você tem que ter muito cuidado. Eu sempre digo para o cliente, você vai pagar um pouquinho, mas você vai ter uma assessoria que você não vai ter dor de cabeça lá na frente. Então, a área jurídica dentro do ramo imobiliário hoje ela é fundamental. Ela é para fundamental. qualquer negócio que você for fazer. Então, perfeitamente. E aí, voltando um pouquinho para o comportamento emocional, que eu vi que você focou, aí, voltando ali para o comportamento emocional, eu digo que dentro da corretagem, ela é tão necessária, eu te digo, mais do que tu ter totalmente domínio sobre a documentação. Porque você pega um cliente ansioso e você tem que estar preparado como, né? Eu Pra estou estar bem, ali estou dando o fazendo, seu melhor. dando o seu melhor e servindo. A gente vê assim, ó, eu quero entregar o melhor para esse cliente, então, se tu tiver tranquilo, tu sabe certo do que tu está fazendo, tu sabe o que tu está entregando, tu vai deixar aquele cliente tranquilo. Agora, Tranquilo quando você também. é um corretor, que você tem o seu emocional destruído, você está arrasado, o que você vai conseguir ajudar? Não vai. Então, estudar o seu comportamento, estudar o que está fazendo com que tu não consiga realizar tantos negócios. Eu te digo que a maioria dos corretores que hoje eu tenho dentro da empresa e que são realizadores de negócios, são corretores que eles dominam isso, eles não estão lá para receber o valor, eles estão lá para servir aquele cliente e os clientes encantados. Isso envolve você fazer o que você ama, né? Exatamente. Mais um assunto aqui que traz o emocional junto, fazer o que você ama. Se você faz o que você ama, você vai fazer bem feito. Claro que na vida a gente não vai fazer só o que a gente gosta, não estou dizendo isso, mas escolher a profissão que a gente realmente tá ali entregue 100% para fazer 100% de nós, dar 100% de nós. Exatamente. Eu coloco isso, e aí acho que todo mundo pode saber que o que é, eu digo, falo muito sobre propósito, né? Exato. Qual é o teu propósito? Muitas pessoas estão hoje no mundo, eu digo muitas pessoas que precisariam saber, descobrir o seu propósito. E aí eu respondo para as pessoas, propósito é aquilo que te faz acordar todo dia, 5 da manhã, fazer uma atividade física, acordar e dizer assim, nossa, eu estou com vontade de ir para o meu trabalho. Isso é propósito. Quando você querer descobre... fazer acontecer, né? E aí tá ansiado para fazer acontecer, com vontade. Exatamente, aí está onde você falou assim, fazer o que gosta. Eu sempre digo assim, tudo que você fizer, e aí tem em qualquer área que você for trabalhar, nem tudo você vai fazer dentro daquela... Só o que você gosta. Tem coisas chatas que tem que ser resolvidas, problemas, né? Que a gente vai ter que resolver, faz parte do adulto, né, gente? Exato. Faz parte da nossa vida adulta. Então, mas se você já sai do tipo assim, eu vou fazer como se fosse para Deus. É uma frase que eu sempre digo para todo mundo. Ai, que lindo! Saia da sua casa todo dia
e diga assim, eu vou ir hoje, vou fazer como se fosse para Deus. Fazer o meu melhor. E aí eu brinco muito, a pessoa diz, mas eu não sou Deus, né? E eu digo, gente, Não. você é imagem e semelhança, você é Deus. E faça. Então, as pessoas elas têm a ideia de que vão trabalhar para o outro, vão trabalhar para aquela empresa. E fazer de qualquer jeito, né, Mari? E fazer de qualquer jeito. Então, a gente não pode fazer nada de qualquer jeito. Se você sempre der o seu melhor, não tem como dar errado. Exatamente. Não tem como dar errado, gente. Se der errado naquela oportunidade ali, Deus te traz outra porque você deu o seu melhor. Eu acredito fielmente nisso. Eu acredito muito assim, ó, se deu errado, a gente tem que tentar. Se deu errado, eu sempre coloco isso, agora eu vou desistir. Eu digo assim, não, se deu errado, é um aprendizado. E você ganhou de novo. É um aprendizado e não era o seu lugar. Exatamente. Então, depois você, por ter dado o seu melhor, vai aparecer outra oportunidade que talvez seja a sua. Que não era aquela ali, mas aquela ali você ia aprender para chegar na sua oportunidade que realmente você deveria chegar do seu destino. Eu acredito nisso. Nessa brecha que você deu, você está colocando, não era o seu lugar. E aí, olha o que eu digo para você. Você já deve ter ouvido assim, esse cara me deu a rasteira. E o que eu digo? Eu digo, esse cara não deu a rasteira. Às vezes é Deus tentando te falar que aquilo não é teu lugar, mas está ali bom, tu está na zona de conforto, e tu está ali feliz, indo. Você quer continuar ali surfando a maré. Tem chegado hora que Deus vai dizer assim para você, não, essa menina não sai desse lugar, eu vou ter que fazer diferente. Aí o que ele pega? Eu brinco muito, ele pega um perverso, coloca lá do lado para fazer o que ela entende como rasteira, mas não é. Eu sempre digo assim, quando tu sai de um lugar que tu não gostaria, ou da zona de conforto, é Deus te empurrando para o próximo nível. Próximo nível, perfeito, Mari. E nossa, aí incrível. As pessoas não conseguem entender, elas conseguem entender assim, esse cara me ferrou agora, então agora... E aí começa aquela vitimização o tempo todo. Porque o ser humano a gente dramatiza, né? A gente dramatiza um pouco. Querendo ou não, é sentimental que traz ali o que você está falando do emocional, a gente leva para o nosso emocional realmente. E às vezes a gente não interpreta que essas rasteiras das pessoas, né, da vida, elas são um propósito de Deus. Exatamente. Que é o que você está colocando aqui, que é muito importante. E muitas vezes, eu acredito que até todas sejam Deus. Se você tem fé, eu acredito que seja Deus que está ali te dando um alerta que não é o seu lugar, que você não deveria estar ali, que Ele quer te levar pro próximo nível. Essa semana... Perfeita essa fala, eu fiz uma live, faço toda terça-feira, 5h02 da manhã. E aí... Na live eu falei, porque assim, a gente sempre acha que é o Satanás que está nos prejudicando, que é o, né? A gente sempre coloca usar o nome feio. Chega até a ser engraçado, né, essa fala. E aí, nessa live, inclusive, eu falei, tudo que acontece na sua vida é Deus quem colocou. Por exemplo, Deus te permitiu tudo. Se acontece algo errado, não é aquela pessoa que conseguiu, não, porque Deus permitiu que aquela pessoa tivesse acesso para te prejudicar. Mas então, você também estava ali. Exatamente. Você também tem essa culpa, essa participação. Isso eu vejo muito com a minha terapeuta também, falando novamente de mim, né? Mas eu trago aqui, a gente tem que dar a nossa experiência, né? Então, a gente traz muito isso de botar a culpa, né? Ai, não, é culpa do diabo, é culpa, né? Como falou Satanás. É culpa de outra pessoa. Às vezes, não. Às vezes, a gente que deu a oportunidade daquilo estar acontecendo na nossa vida. Por isso que as coisas, às vezes, se repetem muito na nossa vida. Aí Deus faz o quê? Traz um alerta pra gente. Pra te sair do lugar e sair da tua zona de conforto. Eu digo sempre assim, tudo que acontece na sua vida, tudo. Aquela pessoa entrou no meu sentimento. Não, você permitiu. Essa pessoa está fazendo isso comigo. Você que permite. As emoções é a gente que controla. Exatamente. A pessoa só entra na tua vida e só consegue fazer o estrago que consegue porque você permitiu. Você deu acesso a ela suficiente para estar ali, né? Mas às vezes, acho que a fala ficou um pouco mal interpretada. A gente não consegue controlar as emoções. A gente pode controlar o que as pessoas vão fazer com a gente. Eu acho que agora ficou melhor. Com certeza. Eu acho que eu consegui colocar com mais clareza. Porque realmente, as nossas emoções é muito difícil a gente... Agora eu coloquei isso pra ti e eu pensei em mim. Não é fácil de controlar nossas emoções. Não é fácil. Mas você consegue na medida que você trabalha, você vai trabalhando o seu emocional com o tempo, você vai conseguir sim controlar. O que eu digo todas as vezes? Quando você não consegue controlar seu sentimento, sua emoção, canaliza. Joga para frente.
Mas não Joga para guarda. Deus também, Joga para né? Deus. Pode Então, às jogar vezes para você não Deus. tem mais, se não é mais, eu digo muito isso para as pessoas. Tipo assim, tá numa negociação, exemplo, daí Às entrando o vezes é emocional no pesado, ramo né? Tá imobiliário, né? pesado. Eu digo para o corretor, tu fez tudo que tu podia agora, entrega para Deus. Então, assim, ó, tu Perfeito. fez o natural, nós somos aqui o natural, nós podemos fazer o natural. Quem pode fazer o Além, impossível? Nós né? fizemos o possível, Deus vai fazer o quê? O impossível. Então, quando não está mais na sua mão, quando não é mais, eu sempre digo isso, dobra o joelhinho e diz para Deus, Deus, está na sua mão. Então, eu peço que seja para você. Você resolve agora isso para mim. Eu faço bem assim. E, gente, Meu pessoal, eu também faço isso. Eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé. Então, sempre que eu não consigo resolver um problema, eu tô muito ansiosa, tô atacada, como eu digo. Eu também jogo para Deus me ajudar a resolver aquele problema, porque Ele não vai resolver para mim, mas Ele vai me ajudar a resolver o problema. E Ele dá a solução pra gente. Ele é, sempre nos ajuda, nos dá um meio. e É a nossa fé, né? A gente é, tem que ter uma fé. Eu acredito que o ser humano ele precisa ter uma fé e isso eu ia te trazer agora. O emocional ele tá junto com os outros pilares. E os outros pilares são o teu espiritual está em dia, o seu emocional está em dia, para depois o seu profissional, o seu corpo. Então você tem que cuidar de todas essas áreas. Se você exatamente. cuidar a sua mente, o seu espiritual e o seu corpo, tudo funciona bem, Nossa, né? perfeito, falou exatamente isso. O que eu faço? Tá? O primeiro momento, e aí colocou bem. Primeiro momento, tu acorda de manhã, você tem que tratar o seu espírito. E as pessoas acham que não precisa. Precisa. As pessoas, Precisa. elas acordam e vão para onde? Vão para o celular e vão ali vendo tudo que tem ali. Eu não vejo mais celular antes das 8 da manhã. Então, primeira parte, eu acordo 5 da manhã e alimento o meu espírito. Com uma oração, eu faço uma outra coisa que eu faço, é visão. Do que eu quero para daqui a um ano? Eu tenho a visão, sem essa visão, porque a visão é o combustível para te alcançar aquele resultado. Se tu não tiver uma visão de onde você quer chegar, como é que você vai conseguir chegar? Então, quer Exatamente. dizer, qualquer coisa vale a Qualquer pena. coisa que tiver disponível, você vai pegar? Não vai. Então, assim, você tem que ter uma visão da onde Não é. você quer chegar e aí colocar isso todos os dias. E aí, assim, ó, a atividade física ela é fundamental. Porque você trata o seu espírito, mas se você não tratar o seu corpo, se você não cuidar do seu corpo, se ele não tiver energia, como é que você vai conseguir fazer depois Exato. o profissional e sair para a rua? Um corpo sedento, um corpo sem energia, ele não vai conseguir Dá alimentar. conta, né? Não dá Não conta. dá conta de todo esse processo, de todo o dia a dia, né? O que a gente passa no dia a dia. E isso vem muito pra mim, a parte de que é bíblico, né? Isso. Não, a gente não tá aqui trazendo nada bíblico antes de tudo, mas também é importante falar da nossa fé. Então acredito que se a gente acredita, você é uma pessoa que acredita, eu acredito, é válido, né? A gente colocar, a gente expressar. Mas o nosso corpo é nossa morada. Nossa morada. Né? E isso é bíblico. A gente tem que cuidar dele porque é a nossa morada. Então, se você cuidar do seu corpo, junto com os outros dois pilares, tudo vai andar bem. Exatamente, corpo, alma e espírito. Os Exato. três alinhados. E aí você falou um pouquinho sobre ansiedade, e eu vou te dizer, por que a gente tem ansiedade? De um futuro que nunca vai chegar. Então, A gente está sempre eu correndo tinha contra isso. o tempo. É, Acho e o que que parece mais ou menos como eu isso. tratei isso? Eu não tenho mais ansiedade. Eu não estou mais preocupada com o futuro. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, então por que eu me preocupo? Eu vou estar gastando uma energia. É a mesma coisa de você ficar toda hora vendo o teu passado. E aí o teu passado, ele não vai agregar. Tem gente que diz, então eu tenho que cortar o meu passado. Não, o passado ele serve para quando tu está no momento, dizer, não, isso eu não tenho que fazer porque deu errado lá atrás. Sim, e eu trabalho dessa forma, as duas pontas, então hoje eu vivo o presente. Hoje eu vivo o dia de viver o hoje. presente sempre lembrando e pensando no futuro para você ter a Que é a visão de visão do alcance. que tu quer. Perfeito, Mari. Eu acho que é isso, realmente. Você colocou muito bem para nós. Explicou muito a parte do seu... toda a sua parte ali emocional, do quanto você é especialista nisso. E realmente é importante a gente estar cuidando do nosso emocional. E se agora, se você quiser deixar um recado final pro pessoal, deixar suas redes para te acompanhar os teus métodos, o teu livro também, né, que você tem falando sobre tudo isso que é muito rico e importante. Perfeito. Assim, pessoal, em primeiro lugar, meu livro, quem puder ler este livro, adquirir, tá tem no Insta o link, mas também tem nas redes para comprar. É um livro onde
foi a minha desconstrução. Eu coloquei nesse livro exatamente o meu resultado em um ano. Esse livro, na realidade, foi o resultado que eu tinha projetado para um ano, e ele chegou em 7 meses. Por isso que o livro é 1.000.007. Então, Foi gente, muito intenso esse o livro. livro, quem quiser adquirir, ele não fala sobre dinheiro, ele fala sobre bloqueios emocionais, ele fala sobre prosperidade, que foi o que aconteceu comigo. Muita gente, às vezes, confunde também prosperidade com dinheiro. Não, é uma coisa totalmente diferente. Mas que se conecta. Que se conecta. Então, Perfeito, Mari. tem a prosperidade, acontece, o financeiro aconteceu. E para Exato. mim ali foi um projeto de um ano em 7. Então, quem quiser ler o livro, mas o que eu chamo as pessoas é justamente para isso. Cuidem da sua alma primeiro, cuide do seu espírito. O resto, ele vem automaticamente, não precisa ter medo. Quando você alimentar o seu espírito, o seu corpo, o resto vai vir automaticamente e vai funcionar como um reloginho. Então, convido vocês, assim, ó, eu garanto que muitos de vocês ali devem estar com muitos bloqueios emocionais e que estão travando que você poderia, sim, mudar da noite para o dia a sua vida, como a minha mudou. A minha, em 3 anos, ela é 10 vezes maior do que nos 20 anos. Então, se eu conseguir, você também pode. Vai lá, conecte, né? @ Mari Schumacher 8, lá vai estar o meu livro, podem conectar lá e estamos por aí. Mas depois me contem se alguém leu o livro e viu algum resultado em si. Eu digo, todos que leram meu livro até hoje voltam dizendo que mudou. Um parou de ser vitimista, então quer dizer, tem ali vários bloqueios onde eu explico o que é cada uma, então você também te convido ali a ler e vai ter uma mudança radical na sua vida. Muito obrigada, Mari, te agradeço a tua presença aqui hoje, foi excelente, muito rico tudo que você trouxe para nós, espero que ajude mais pessoas, né? Então sigam a Mari, conheçam um pouco do trabalho dela que tá excelente, maravilhosa, muito obrigada. E hoje encerramos mais um programa Universo Imobiliário, muito obrigada e até a próxima.